Fala aí, galerinha dos sextos anos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Saulo e vamos para mais um grupo de estudo de ciências. Então, roda a vinheta aí! Então vamos lá, galerinha. Na semana passada, a professora Elis trabalhou com vocês um tema muito importante em ciências, que é o estudo das células, também chamado de citologia. E ela falou que existem basicamente dois tipos de célula. Uma que nós chamamos de procariontes e um grupo que nós chamamos de eucariontes. A diferença básica entre esses dois grupos está na sua organização interna. Enquanto as células procariontes não têm nenhum tipo de organização, nenhum tipo de organela celular, já nas células eucariontes eu vou ter organelas, vou ter estruturas internas, vou ter compartimentos onde cada um vai desempenhar uma função importante para a célula. Ela falou sobre algumas das organelas, como as mitocôndrias, o complexo de Golgi, os retículos endoplasmáticos, mas hoje nós vamos falar sobre o compartimento mais importante da célula, aquele que só é encontrado nas células eucariontes, é chamado de núcleo celular. Qual é a função do núcleo? Por que ele é tão importante? Vamos ver hoje, beleza? Então segue lá. O núcleo é uma organela grande, de formato arredondado e que normalmente se localiza no centro da célula, embora alguns tipos de célula ele vai estar um pouquinho mais afastado, mais próximo da membrana plasmática. Na imagem que vocês estão vendo aí, nós temos aí três células da pele humana. Então mostra como que é o núcleo, a posição dele em relação à célula. Lembrando que essas imagens de microscópio elas só são obtidas graças à coloração. Então é aplicado um corante em cima do material que vai marcar aquela estrutura que nós queremos. Nesse caso usamos um corante aí de tom mais avermelhado que ele consegue marcar o núcleo. Então quando eu olho no microscópio eu vou visualizar exatamente aonde que está o núcleo. Agora olhem essa imagem aí, nós temos uma célula chamada de linfócito, é uma das células que formam o nosso sangue, é um tipo de glóbulo branco que é muito importante nas nossas defesas imunológicas, são eles que produzem os anticorpos que vão combater os invasores, vírus, bactérias, fungos. Então observem o tamanho do núcleo em relação à célula. No caso dos linfócitos, o núcleo ele é muito desenvolvido porque é uma célula que tem uma atividade muito grande, é uma célula que está nos protegendo o tempo todo. Então nós podemos atribuir o tamanho do núcleo à atividade da célula. Quanto mais ativa ela for, maior é o seu núcleo. Essa imagem agora nos mostra como que são as células da epiderme vegetal, que é aquele tecido que vai formar a folha, a parte externa da planta. Observem que o núcleo ele é bem menor porque são células que não têm uma atividade muito grande, elas servem mais para a proteção da célula vegetal, dos órgãos vegetais, então elas não têm uma atividade metabólica muito grande, não fazem muitos processos químicos como outras células importantes. Mas observem como que é o núcleo delas, no caso de uma célula vegetal. Então, nós já vimos como que é o núcleo, agora que vem a grande questão. Para que serve o núcleo? Qual é a importância dele para a célula e para nós seres vivos? Eu vou começar isso fazendo uma perguntinha para vocês. Vocês já se perguntaram o porquê nós somos parecidos com os nossos pais? Ou às vezes por que nós somos parecidos com nossos avós ou com nossos irmãos? Qual é o motivo disso? A resposta é uma molécula, uma substância que nós temos na célula chamada DNA. DNA é um termo que todo mundo já ouviu falar, temos o exame de DNA, o teste de DNA que define se a pessoa é pai ou não, se é um parente. Então o DNA é um termo muito conhecido, que na verdade é um apelido. O nome correto da molécula é ácido desoxirribonucleico. Esse nomezão gigantesco aí, dá uma olhadinha aí, é grande mesmo. Então, inclusive, eu quero saber quem vai conseguir decorar esse nome aí. Quando eu voltar para a aula presencial, eu vou fazer um soletrando na sala de aula. Quem soletrar a palavra ácido desoxirribonucleico vai ganhar um prêmiozinho na sala de aula, beleza? Então, DNA é a sigla para esse nomezão que nós vimos aí agora, que é uma molécula muito importante porque guarda as nossas informações genéticas. Ele é tão importante que
Uma pequena alteração no DNA pode levar o indivíduo à morte ou à formação de uma doença congênita, ou seja, uma doença genética, como por exemplo câncer, como o diabetes, como a hipertensão arterial, que são doenças que você não pega de ninguém, você não pega da água contaminada, nenhum animal transmite você, são doenças que você desenvolve porque estão no seu DNA. Então o DNA ele é tão importante que uma mínima alteração nele pode levar a uma doença muito perigosa. Por ele ser tão importante, ele tem que ser guardado no local mais seguro possível. E esse local é o núcleo. Então a função do núcleo é ser um cofre para proteger aquilo que a célula tem de mais importante, que é o seu DNA. O DNA contém todas as nossas informações. Se o seu cabelo é preto, é porque está no seu DNA. Se você tem 1,70 m de altura, é porque está no seu DNA. Se você é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa de boas, é porque está no seu DNA. A nossa personalidade também também é refletida pelo DNA. Então as nossas características são definidas pelo que está nessa molécula guardada dentro do núcleo das células. Inclusive nós somos parecidos com os nossos pais porque na hora lá da formação do bebezinho, o pai e a mãe doam parte do seu DNA para o filho. Então o filho vai ter muitas semelhanças dos pais porque ele recebeu as informações que estavam no DNA dos pais. Beleza? Cromossomos. E vocês já ouviram falar na palavra cromossomos? Ah, sim, professor, é quando eu e a minha amiga estamos na frente do espelho, a gente olha e fala, cromossomos bonitas. Não é isso não. Parece, mas não é. Cromossomos é o nome que nós damos à estrutura do DNA quando ele está guardado dentro do núcleo. Lá vai uma curiosidade para vocês. Sabiam que em cada célula do nosso corpo nós temos cerca de 2 metros de DNA. O DNA ele parece uma cordinha, que ela é toda enrolada em uma estrutura que nós conhecemos como cromossomos. Então imagina que cada célula humana tem 2 metros de DNA. Se eu pegar todo o nosso DNA e amarrar um no outro e esticar, dá para ir no Sol e voltar de tão grande que é o DNA. Mas professor, como que um troço gigante desse que dá para ir no Sol e voltar cabe dentro do núcleo, que é uma coisa pequenininha, dentro de uma célula que é uma coisa menor ainda, que é muito pequenininha também? Como que isso é possível, professor? Através dos cromossomos. Cromossomos são, na verdade, DNA enrolado em proteínas. Vou dar uma dica para vocês. Quem gosta de soltar pipa, sabe que para soltar pipa você tem que ter uma linha, porque você vai amarrar a pipa para você poder empinar ela. Quando você compra um carretel de linha para empinar a pipa, o carretel é pequenininho, tem um tamanho de 5, 10 centímetros no máximo. Só que se você desenrolar a linha, pode chegar a 50 metros, 100 metros, até linhas de 500 metros. Então é muita linha enrolada em um espaço pequenininho. Imagina se eu pegar um novelo de lã, aquele que a vovó usa para fazer tricô, e desenrolar ele todo. Eu vou ter muita linha, vou ter linha de mais de metros, de centenas de metros de tamanho. Então o DNA é a mesma coisa, ele é fininho, ele é muito pequenininho, muito fininho, só que eu consigo enrolar ele em proteínas até ficar bem enroladinho e com isso eu consigo guardar essa quantidade gigantesca dentro do núcleo. Então nós chamamos de cromossomo essa unidade enrolada, o DNA enrolado em proteínas, o carretel de DNA que nós temos na célula. E uma curiosidade, cada tipo de ser vivo do nosso planeta tem uma quantidade fixa de cromossomos. Ou seja, em qualquer pessoa que eu analisar, eu vou ter um total de 46 cromossomos. Na verdade, não é qualquer pessoa, porque existem algumas pessoas que nascem com cromossomos a mais ou cromossomos a menos. Só que este cromossomo a mais que essa pessoa nasceu ou perdeu, ele vai causar algumas alterações na pessoa, gerando as chamadas síndromes cromossômicas. A mais comum, a mais conhecida é a síndrome de Down. Na síndrome de Down, a pessoa, ao invés de ter 46 cromossomos, ela tem 47. Ela vai ter 3 cromossomos a mais do tipo 21. Nós temos 2 cromossomos 21. Ela vai ter 3 cromossomos 21. Então, vejo que
Na espécie humana, o número ele é fixo, ele é 46. Qualquer pessoa normal que não tenha síndromes vai ter um total de 46 cromossomos, que são, na verdade, 46 moléculas de DNA enroladinhas lá nas proteínas dentro do núcleo celular, beleza? Agora que vocês sabem o que é núcleo, o que é DNA e o que são cromossomos, nós podemos pensar em uma coisa muito interessante da célula, a divisão celular. O que significa divisão? É a formação de uma nova célula a partir de uma célula anterior, a reprodução das células. Ou seja, quando uma única célula vai dar origem a 2 ou até mesmo 4 células. Esse processo é conhecido como mitose ou meiose. São 2 tipos de divisão celular. As duas têm funções diferentes, têm importâncias diferentes, servem para e ocorrem em células diferentes. A mitose ela é muito comum, por exemplo, na célula da pele. Ela serve para regenerar tecidos. Então, uma célula simplesmente vai se dividir em duas e as duas células filhas são idênticas à célula mãe. Agora, a meiose é um outro tipo de divisão celular no qual eu vou ter uma redução do número de cromossomos. Como assim? Na mitose, uma célula humana normal tem 46 cromossomos. Então, esses 46 cromossomos vão ser duplicados, eu vou ter 92, e depois eu separo no meio, eu vou ter duas células com 46. Agora, na meiose, ocorre uma redução do número de cromossomos. Se eu tenho 46, eu vou dividir em duas células com 23, então vou gerar células chamadas células sexuais ou gametas. Então, a meiose é uma divisão celular que só vai ocorrer nas chamadas células sexuais, que são aquelas células responsáveis pela formação de novos indivíduos, no caso da espécie humana. Então, quando chegarmos lá no 8º ano, bem para frente ainda, vocês vão entender como que nascem os bebezinhos, como que são feitos os bebezinhos, e lá vocês vão aprender que existem células sexuais. Essas células são chamadas de espermatozoide no caso dos homens e óvulos ou ovócitos no caso das mulheres. E os espermatozoides e ovócitos, eles possuem metade do número cromossômico da espécie. Se a espécie humana tem um número cromossômico de 46 cromossomos em cada núcleo, as células sexuais vão ter 23, porque quando eu juntar 23 do macho com 23 da fêmea, eu vou ter 46, que é o número da espécie humana, beleza? Então, pessoal, agora voltem para o grupo do WhatsApp que eu vou deixar uma pequena atividade para vocês fazerem hoje, beleza? Então, até semana que vem, galera. Show!